Oi, personitas amadas e queridos, bem-vindos ao Personatona. Eu sou a Laís e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre educação à distância. Gente, foi difícil, né? Eu sei. Acalentem seus corações com a minha pessoa. Eu sou professora, eu sei do que eu tô falando. Sabe por quê? Porque foi difícil pra todo mundo. Assim, ó, essa medida do governo conseguiu ser ruim pra 100% dos envolvidos. Foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Foi difícil, primeiro porque a gente, como profissional, a gente não estava acostumado a ter que fazer uma aula que não é você que dá. Isso é uma coisa muito difícil. Você planejar uma aula que é outra pessoa que vai executar. Essa pessoa não sabe como ela tem que fazer isso, tá? Então a primeira coisa que eu queria deixar nesse vídeo é o seguinte: você pai, você mãe, você pessoa que está cuidando dessa criança nesse momento em que tem que fazer esse ensino à distância. Você não é um profissional da educação. Você não foi treinado para isso, você não estudou para isso, você é qualquer outra coisa. Então a primeira coisa, não se cobre tanto. As pessoas estão muito estressadas por causa disso, né? Porque elas se cobram muito porque elas querem ver resultados de uma coisa que é difícil, né? Como profissional, a gente estuda várias formas da gente conseguir dar aula, né? E quando a gente... É a mesma coisa que você chegar e dizer o seguinte: olha, estamos com uma situação aqui, o nosso editor acabou de passar mal, não temos o que fazer, vamos olhar um videozinho no YouTube e aprender como a gente consegue fazer uma ressuscitação nesse momento. Entendeu? Meu, é claro, a gente não foi treinado para isso, a gente não vai conseguir fazer isso daí, provavelmente o nosso editor iria a óbito. Mas, então o que acontece? A gente precisa entender que nem todo mundo tem todas as habilidades existentes nesse planeta, tá? E ser educador, ser profissional da educação, não é fácil. As pessoas pensam que é. E uma das coisas boas dessa situação é que os pais perceberam o quanto é difícil dar aula, né? Porque às vezes a gente pensa assim: 1 mais 1 é quanto? É 2. Para criança é grego, entendeu? Eles não estão entendendo nada. Você tá falando 1 mais 1. Vamos contar. 1, 2. Eles nem sabem contar até 2, gente. Eles contam 1, 5, 9, 12. Eles falam qualquer número aleatório. Eles não entendem, eles não sabem ainda. Entende? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, nesse momento em que muitas famílias tiveram que fazer, agora as escolas já estão voltando, né? A minha escola já voltou faz tempo a dar aula e tudo mais. Mas para aqueles que ainda não estão, né, ainda estão utilizando do ensino remoto, entendo assim, ó, o importante é não quebrar o vínculo com a educação, só isso. Porque não adianta você querer resultado desse jeito. Essa é a minha opinião pessoal, tá? A criança, ela precisa ter vínculo com esse profissional para ela conseguir se desenvolver de maneira geral. Então, quando você faz uma videochamada com a tua professora, você dá uma forma, assim, ó, como fala? É um pouquinho de luz no fim do túnel para que essa relação de vocês não fique no escuro total. Mas dizer que é a mesma coisa do que estar todos os dias juntos, é claro que não é. É a mesma coisa que você ter o seu pai e a sua mãe, e aí o seu pai vai viajar, e aí você faz todo dia videochamada com ele, né? Você mantém o vínculo, porque é melhor do que nada, mas dizer que é a mesma coisa do que estar todos os dias juntos não é. Né? Então, o ensino, principalmente para crianças e para adolescentes, não funcionam direito em AD. Né? Eu não fui treinada para dar aula em AD. Como que, se eu sou a professora, eu não fui treinada para dar aula em AD, como é que você, mãe, pai, avô, tio, cuidador, o que seja, vai saber como fazer? Entende? Então a primeira coisa, a gente precisa se libertar um pouco dessas amarras de expectativas e querer que os nossos filhos aprendam da hora pro dia, assim, sabe? Tudo assim muito rápido, porque não funciona desse jeito. A educação à distância, ela é difícil. Ela é difícil. Em casa, os alunos não estão no ambiente educacional. É um ambiente em que eles estão acostumados a sentar naquela mesa e comer, não um ambiente que eles estão sentados aí para fazer lição de casa, né? Para aprender 1 mais 1, para aprender as letrinhas do alfabeto, né? Então são coisas difíceis para eles, é difícil para todo mundo. Então, o mais importante que a gente precisa levar dessa época de quarentena, em que os estudos foram à distância, é que os vínculos, mesmo que minimamente, foram mantidos, tá? Para que a gente consiga, pelo menos,
fazer com que essa criança entenda que ela ainda é um estudante, né? Que ela ainda tem um vínculo com a escola, e isso é muito importante. E o resto, a gente depois vai ter que correr atrás no ensino presencial. Isso que é a verdade, tá? Porque não tem como. Isso é uma coisa impossível. Eu pegava e eu colocava no meu planejamento que a gente ia fazer um circuito, por exemplo. Em casa, que pai que tem tempo para fazer um circuito? Eu tenho tempo para fazer o circuito na minha sala de aula porque eu tô ali só para dar aula. Eu não tô ali para limpar a sala, para fazer comida, para limpar a roupa, para fazer um monte de coisa. Você, pai, tem que fazer tudo isso e ainda trabalhar tudo integral, é muito complicado, né? Então é bom a gente perdoar a todo mundo. Vamos perdoar a nós mesmos por não conseguirmos lidar com uma situação tão difícil e ao mesmo tempo tentar fazer o que dá, sabe? Conversar com a professora, olha, professora, não vai dar. Eu cansei durante essa pandemia de fazer a minha aula 10 horas da noite. Eu não tô trabalhando, não é meu horário de trabalho 10 horas da noite, mas ou eu falava com o meu aluno 10 horas da noite ou eu não falava durante aquela semana. Então a gente acaba abrindo exceções, daí você trabalha um pouquinho menos e tal. É assim, flexibilidade, gente. A gente precisa aprender a se adaptar a qualquer situação. Quem ia imaginar em 2019 que no próximo ano a gente ia viver o que a gente está vivendo agora? Ninguém. Eu mesma achei que isso daí era coisa de filme de catástrofes. Nunca imaginei que uma coisa dessa pudesse acontecer com a gente. Então, o que a gente precisa levar dessa situação? Coisas muito tensas podem acontecer e a gente precisa começar a pensar melhor em logística. Como nós não estávamos ninguém preparados para isso, a situação foi muito, muito, muito conflitante, foi muito desgastante para todos os lados. Foi desgastante para os profissionais que tinham que atender em horários totalmente aleatórios, com uma criança que não estava a fim de estudar, porque ela não está entendendo o que você está fazendo, com conexões que não funcionam, então a internet da pessoa cai, aí você não lembra o dia que você estava na aula, aí a criança estava com o celular na mão e você estava ali dentro da batedeira, porque a criança está mexendo naquele negócio e você está enxergando a criança toda torta. Então, assim, era todo tipo de adversidades a gente passou. E esses pais que tiveram que passar aquela aula que a gente mandava por escrito, foi ainda mais difícil e conflitante, assim, porque as crianças, elas não queriam estudar naquele momento, né? Então, o que eu queria que a gente pensasse nessa circunstância? Vamos dar valor a cada uma das pessoas que fazem as coisas acontecerem. Vamos nós, profissionais, dar valor a esses pais que fizeram o melhor que eles puderam numa situação muito complicada, e os pais darem mais valor a esse profissional que estão o dia inteiro com seus filhos fazendo de tudo para que eles aprendam. Quando a gente tem essa valorização mútua, tudo no mundo funciona melhor. A gente consegue se entender melhor e a gente cria esse tesourinho que é de vocês e nosso com muito mais amor e tranquilidade. E é assim que a nossa vida segue, de uma forma com que a gente não fique só sobrevivendo, né? E sim vivendo. Ninguém aqui quer ficar no modo sobrevivência. Ninguém quer botar no celular e ficar no modo avião, porque não funciona do mesmo jeito. Então a gente tem que aprender a lidar com essas situações, tirar o que é bom e também aprender com cada uma das coisas. Porque isso é muito fundamental. A gente está nesse mundo para aprender, independente da idade que a gente tem. Se tem uma coisa que a gente faz durante a vida inteira, é aprender a se tornar melhor. É aprender a mudar o que não funciona e a manter aquilo que funciona legal ou a rever mesmo aquilo que funciona legal pode funcionar excelente. Então a educação é uma coisa muito importante. Ela é fundamental para todo tipo de profissão. Todas as profissões precisam de um educador, alguém precisa te ensinar a fazer o que você está fazendo, entende? Então, a educação, ela é a base. Os países mais desenvolvidos são aqueles que mais investem em educação. Então, por favor, você pai que já tem um filho, que já está acima de 4 anos, é por lei obrigatório ele estar matriculado numa escola, tá? Então, não se esqueçam porque tem muitos pais que se perdem por causa que a lei mudou, não é mais com 6 anos e sim com 4. Então, deixem os seus filhos matriculados a partir da data que tem que ser e incentive os seus filhos a ir para a escola, porque a escola não é... As pessoas têm uma ideia tipo assim, ai, meu filho tadinho, ele vai ter que ir para a escola desde o berçário porque eu trabalho. Tadinho por quê? Ele tá indo pra forca, tô mandando ele pra um lugar onde ele vai ser judiado e maltratado. As pessoas não têm ideia do que é a vivência dentro da escola. Eu fui professora de berçário por um tempo e assim, aqueles bebezinhos, eles vêm pra gente e a gente trata com todo amor e carinho como se fosse da gente,
sabe? E você vai perceber, porque conforme você vai dar o seu filho e ele dá o bracinho para a professora, é porque ele quer estar ali. Então a educação, ela é muito vinculada com amor, ela é muito atrelada a vários pontos da nossa vida inteira. Então incentivem os seus filhos à educação, isso é muito importante, seja ela como for, né? Agora tivemos que incentivar a educação à distância, que não é o ideal, mas que foi o que tinha, né? E agora a gente vai catar os caquinhos dessa situação toda e tentar levar a vida da melhor forma possível. Tá bom, gente? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixar os seus comentários e nos seguir nas redes vizinhas. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau!